Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nessa aula nós vamos falar sobre a divisão de frações. Bom, se você não viu ainda o vídeo sobre multiplicação de frações, eu recomendo que você veja antes o vídeo sobre multiplicação, ok? Muito importante para entender essa aula. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo também dessa aula de multiplicação. Bom, bora lá então para a divisão de frações. Galera, como que nós dividimos frações? Qual que é o método? Bom, nós vamos sempre copiar, não é? Nós vamos conservar a primeira, então eu vou dividir duas frações. A primeira eu copio e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a primeira fração eu copio como ela está e a segunda eu inverto. Bom, vamos entender o que é o inverso de um número, tá bom? Então, vamos lá. Inverter um número, pessoal, nada mais é do que você pegar quem está no numerador, lembra quem é o numerador? O numerador é o número que fica em cima, e colocar esse número para o denominador, que é o número que fica embaixo, tá bom? E o denominador vai para o numerador. Bom, resumindo, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, ó, aqui eu vou colocar alguns números e do lado direito o seu inverso. Então, vamos lá, ó. 2 terços. Então, eu tenho a fração 2 terços. Qual que é o inverso da fração 2 terços? A fração 3 meios. Então, o que eu fiz? Quem estava embaixo foi para cima. Quem estava em cima foi para baixo. Então, o inverso de um número nada mais é do que isso, tá bom? Agora, vamos pegar dois casos particulares. Meio, meio. Então, vou inverter. Quem está em cima, o 1, ele vai para baixo. E quem está embaixo, o 2, então ele vai para cima. 2 sobre 1. Só que quando eu tenho 2 sobre 1, eu não tenho a necessidade de escrever esse sobre 1 aqui, tá bom? Então, nós escrevemos apenas 2, apenas 2. Então, o inverso de 1 meio é 2, somente 2, tá bom? E se eu tenho, então, um número inteiro, no caso do 4? Bom, quem está embaixo do 4 para ir para cima? Lembre-se sempre que quando não tem ninguém embaixo, é como se tivesse o 1, tá bom? Então, quando não tem ninguém embaixo, é um número inteiro, é como se aqui embaixo estivesse o 1. E agora, quando eu vou inverter, então, quem vai para cima é o 1 e o 4 vem para baixo. Então, o inverso de 4 é 1 quarto, tá bom? 1 quarto é o inverso de 4. Então, agora vamos fazer a divisão de frações. Ó, 2 terços dividido por meio. Como que é o princípio? Copio a primeira, então 2 terços eu vou apenas copiar, ó, como está, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de meio? Nós já vimos. O 2 vai para cima, o 1 vai para baixo. Esse 1 que vai para baixo eu não preciso escrever. Então, fica 2 terços vezes 2. E eu já sei como que eu multiplico frações, porque nós vimos isso no vídeo anterior. É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, que vai dar 4, e o 3 vezes quem? Lembra que aqui tem o 1, que eu não preciso escrever, tá bom? Então, quando não tem ninguém, é como se tivesse o 1. Então, aqui é 3 vezes 1, que dá 3. Então, o resultado dessa multiplicação é 4 terços. 2 vezes 2, que dá 4. 3 vezes 1, que dá 3. Então, ó, divisão de frações. Copia a primeira e multiplica. Ó, então, ao invés de ser divisão, eu transformo em uma multiplicação. Só que é pelo inverso da segunda. Pessoal, a gente só inverte a segunda fração, tá bom? A primeira a gente copia. Então, às vezes, acontece muito dos alunos inverterem as duas frações. Não, aí você não vai estar certo, tá bom? Então, vamos para outro exemplo. 4 quintos dividido por 3. Então, vamos lá, ó.
copia a primeira, 4/5, copiei, ó. Era 4/5, continua 4/5. Só que agora eu vou multiplicar pelo inverso de 3. Lembra qual é o inverso de 3? 1/3. Lembra? O 3 é como se tivesse o 1 ali embaixo, então o inverso de 3 é 1/3. Como que a gente multiplica frações? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 4 vezes 1 dá 4, 5 vezes 3 dá 15. Mais um exemplo, 2 dividido por meio. Então, ó, a primeira fração é o 2. Ah, professor, mas o 2 não é uma fração. Bom, não é, mas a gente pode considerar como se fosse, ok? Então, copia a primeira, é o próprio número 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1/2? É 2, nós já vimos isso, o inverso de 1/2 é 2. Então, fazer 2 dividido por meio nada mais é do que fazer 2 vezes 2. E isso dá, então, 4. Ok? Mais um exemplo. 1/3 dividido por 1/6. Copia a primeira, 1/3, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 6. O 6 vem para cima e o 1 vem para baixo. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 6 dá 6, e aqui embaixo do 6 é como se tivesse o 1. 3 vezes 1 dá 3. 6/3. 6/3 dá para simplificar. Dividimos por 3 em cima e embaixo. 6 dividido por 3 dá 2. E 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 que fica aqui embaixo eu não preciso escrever. Entendido? Então, ó, dividir frações nada mais é do que multiplicar pelo inverso. Agora, muitas vezes, ao invés da divisão de frações estar escrita desse jeito aqui, ela pode estar escrita de uma outra maneira, tá bom? Então, como que a gente pode ter uma outra maneira de escrever a divisão de frações? Desse jeito aqui, ó. Ao invés de estar meio dividido por 3/4, eles colocam como se fosse uma fração grandona, onde o numerador é uma fração e o denominador é outra fração. A gente chama isso daqui de fração de fração. Fração de fração. E como que a gente resolve isso? Do mesmo jeito que o exercício anterior. Só que a primeira é a nossa de cima e a segunda é a de baixo. Então, ó, a gente não copiava a primeira e multiplicava pelo inverso da segunda. Aqui vai ser, copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo, tá bom? Então, ó, isso daqui vai ser meio vezes... Qual que é o inverso de 3/4? 4/3. Então, fração de fração, copia a primeira, copia a de cima e multiplica pelo inverso da segunda, o inverso da de baixo, 4/3. Como que a gente multiplica a fração? 1 vezes 4, que dá 4, e 2 vezes 3. Eu posso fazer assim, mas eu posso também simplificar antes. Lembra da simplificação antes? Ó, eu tenho o 4 em cima e o 2 embaixo. Dividi o 2 por 2, deu 1. Dividi o 4 por 2 e deu 2. Então, ó, eu dividi em cima e embaixo por 2, tá bom? Então, ao invés de multiplicar 1 por 4, eu vou multiplicar 1 por 2. Ao invés de multiplicar 2 por 3, eu vou multiplicar 1 por 3. 1 vezes 2 dá 2, e 1 vezes 3 dá 3. 2/3. Professor, se eu quisesse só multiplicar o 1 com 4, colocar 4, e o 2 com 3 e colocar 6, ia estar certo? Sim, você ia ter 4/6, e aí você ia simplificar a fração, dividir por 2 em cima e embaixo, e ia ter o resultado 2/3 da mesma forma, ok? Outro exemplo, 2 sobre 1/5. Então, perceba que a fração, entre aspas, de cima é o número inteiro 2. E a fração de baixo é 1/5. Como que a gente resolve isso? Do mesmo jeito. Copia a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Qual que é o inverso de 1/5? 5 sobre 1. Só que esse sobre 1, o 1 que ficaria aqui embaixo, eu não preciso escrever. Então, é 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é 10, ok? Um último exemplo. 3/2 sobre 6. Então, a fração de cima é 3/2 e a fração, entre aspas, de baixo é o 6.
Como que a gente resolve? Do mesmo jeito, copia a de cima, 3/6, e multiplica pelo inverso da de baixo. Qual que é o inverso de 6? 1/6. 1/6 é como se tivesse o 1 aqui embaixo do 6. E aí nós fazemos 3 vezes 1 dá 3 e 2 vezes 6 dá 12. Se eu fizer assim, eu tenho que simplificar. Mas eu vou simplificar antes. Vou dividir o 3 por 3, que dá 1. E o 6 aqui embaixo também vou dividir por 3, que dá 2. Então, eu dividi em cima e embaixo por 3. E aí eu multiplico 1 vezes 1, que dá 1, e 2 vezes 2, que dá 4. Galerinha, então é isso aí. Divisão de fração nada mais é do que uma multiplicação pelo inverso. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer: você não vai inverter as duas frações, ok? Então, esse é um erro muito comum, muito comum. Inverta só a segunda. Se a sua divisão de frações estiver escrito como fração de fração, copia a de cima e inverte a de baixo, beleza? Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreva no canal, ok? E nós nos vemos nos próximos. Valeu, tchau, tchau, até mais!